A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 11: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Então, diante de uma visão celestial, de uma visão espiritual, sobrenatural, nos faltam argumentos. Como que tu vai explicar algo aparentemente inexplicável? Tu busca elementos do mundo natural. Então, de novo, o apóstolo João, diante da visão de um anjo, e é interessante, ó, este anjo tem um adjetivo forte, e nós sabemos que há uma hierarquia celestial. Então, este anjo, ele é forte, e ele desceu do céu envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Então, é uma visão celestial. E a forma aproximada que João achou para fazer jus ao poder, à glória, à majestade, à autoridade deste anjo foi descrevê-lo desta forma. 2. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Aí, alguns dizem que era um livrinho porque o anjo era forte, gigante, majestoso, glorioso, poderoso. Então a gente não sabe, mas a palavra no diminutivo quer dizer que era pequeno. Mas era um livro pequeno? Ou era porque o anjo era forte, poderoso, majestoso? Mas está escrito assim: o anjo tinha na mão um livrinho aberto. Livrinho quer dizer um livro pequeno. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então, tu imagina o poder do anjo. O que quer dizer, né? A autoridade dele era abrangente, era muito grande. Ele estava ampliando, expandindo, né? Quando fala sobre isso, que botar um pé no lado direito, o pé direito do lado do mar e o pé esquerdo sobre a terra, né? Autoridade. Eu tô destinado, fui enviado com essa missão, né? Mar e terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. Sim, se o anjo era forte, a sua voz também era forte. E ele compara como o rugido de um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Então, olha aqui que interessante. Temos falado, já tem vídeo sobre o 7. Aqui aparece um outro 7. 7 trovões. E eles fizeram soar as suas próprias vozes. Então, significa que o anjo falou, gritou, né, com voz forte, mas os trovões também falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então vamos prestar bem atenção para ver se a gente entende o que está escrito aqui. Nós temos um anjo forte, nós temos 7 trovões e temos uma voz do céu. E temos João. João é o escriba, ele é o que está registrando as visões, que lá no primeiro capítulo eu falei, são visões celestiais, visões
sobrenaturais, visões espirituais, visões simbólicas, aproximadas da visitação que João teve. Então, ele tinha a incumbência, a ordem, né, o mandamento que o próprio Senhor Jesus disse para ele, que ele deveria registrar, escrever as revelações. Agora mudou. Aqui está dizendo, ó, não escreva nada. O que ele ouviu dos 7 trovões, ele não pode escrever. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então é muito importante a gente ponderar sobre isso. 7 trovões, né? Vem do céu. A voz de Deus. A revelação divina. Isso tem que ficar em segredo. Segredo. Lembra quando Paulo diz que ele recebeu um espinho na carne por causa da grandeza das suas revelações? Então, João recebeu uma revelação grandiosa que deveria ser mantida em segredo. E isso é pela fé. Isso é um mistério. Algo de muito poder. E João obedeceu. Ele não escreveu. Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o que está acontecendo aqui? O anjo deixa bem claro que não haverá demora. Aqui, vamos dizer, já era para ser a 7ª trombeta, no capítulo 10, né? Mas não é. Deus dá uma pausa. Deus pisa no freio aqui. Por quê? Porque Deus é paciente. Olha quando ele diz: já não haverá demora. Então, por quê? Porque Deus, ele estava dando o máximo de tempo para que as pessoas se convertessem, se arrependessem, abandonassem seus pecados. Deus é paciente, é longânimo, é misericordioso, é bondoso. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E a gente viu isso em Pedro. É como se para Deus o Senhor Jesus tivesse ressuscitado ontem, né? Então, para nós, passaram-se 2000 anos que nós estamos presos ao tempo Cronos, mas Deus está no tempo Kairos, quer dizer, na eternidade, no tempo de Deus, no tempo eterno. E Deus é sábio, Deus é a própria sabedoria. Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, Ele sabe o tempo e o modo. Nós estudamos que o homem sábio, a mulher sábia, a pessoa sábia, aquele que tem sabedoria, ele sabe discernir o tempo e o modo de fazer, de agir. Isso é a sabedoria. Agora imagina Deus, que é a própria sabedoria, né? Ele sabe o tempo de agir. Ele sabe a hora, ele sabe como. Então este anjo está dizendo: já não haverá demora. Tipo, acabou.
o tempo. Como nas pragas do Egito, quando chegou a morte dos primogênitos dos egípcios, quando foi anunciada a última praga, né? Então, houve também um parênteses, que foi a Páscoa, que o anjo passou e via a marca, né, do sangue nos umbrais, e dali, naquelas casas onde ele via essa marca, ninguém morria. Então, a mesma coisa, está se cumprindo as profecias, tudo que Deus profetizou, tudo que Deus alertou, tudo que Deus avisou. A autoridade de Deus sobre todas as coisas, o poder de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, o controle de Deus sobre tudo e todos. Então, acredita-se que por causa dessas revelações, né, específicas, diretas, esse segredo, esse mistério, é que João não pôde escrever para nós, não pôde registrar. Se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então significa que tudo está na Bíblia. Tudo está profetizado. Tudo está anunciado. A mensagem está aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito se revela desde o primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse. Então, se cumprirá o mistério, o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Olha só, vá e pegue o livro. Pensa na coragem, né? João tinha que pegar o livro que estava aberto na mão do anjo. Claro, tudo em espírito, né? Mas mesmo assim, ele tinha que chegar perto do anjo, da mão do anjo, desse anjo poderoso, e pegar o livro que estava aberto. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livro. Ele então me falou: pegue o livro e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Aqui cabe uma explicação. Muitas passagens na Bíblia falam isso, né? Do doce e do amargo. E nós temos que pensar isso aqui no canal. A Bíblia diz. Muitas vezes vocês que são inscritos do canal, que fazem parte dessa família da fé, dessa família espiritual, desse compartilhar, de estarmos juntos com a Bíblia aberta, né, com o livro sagrado aberto, lendo, estudando, meditando, aprendendo, vocês sabem que muitos textos me abalam, né? Tu tá acompanhando, tu é inscrito do canal, tu vê. A mensagem nos atravessa. Tem algumas coisas que, entre aspas, nos ferem de morte. Quer dizer, aquilo te dói, porque o Espírito Santo, ele gera em nós isso. Como a própria Bíblia diz, né? Dores de parto. Tu tá querendo gerar aquela vida, né? Que a palavra de Deus é viva e ela é vida e ela vivifica, né? Então o que acontece? Às vezes tu não suporta a grandeza das revelações, aquilo que Deus está falando no teu espírito. E eu não sei como é que é aí do outro lado, mas algumas pessoas me dão retorno e compartilham, e também nos comentários, isso é muito importante. Deus fala conosco. E aí tu
entenda como tu quiser. Mas olha o que está acontecendo aqui. Ele recebeu a revelação, mas agora ele vai ter que comer. Pegue o livro e devore, quer dizer, tu vai ter que comer, tu vai ter que engolir. E isso vai fazer parte de ti. O que tu come? O que tu come é o que te alimenta. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, nós nos alimentamos da palavra de Deus dia e noite, e isso nos mantém de pé, nos mantém na fé. Isso nos fortalece. O pão dos céus, né? O maná de Deus. Então, o que acontece? João tinha que devorar, tinha que comer. Por quê? Porque aquela palavra, o livrinho, talvez por isso que ele era livrinho, para ele poder mastigar, né, engolir, vai fazer parte de ti. Então, o que tu come faz parte de ti e te dá vida. E também, se tu comer um veneno, vai te dar morte. Se tu comer algum, vai te dar doença. Então, do que tu te alimenta, o que tu recebe para dentro do teu corpo, aquilo te dá vida, saúde, ou te dá morte, doença, né? Então, o que está sendo dito aqui para nós? Que tem que ter muito critério, muita sabedoria, muito entendimento. Tu vai comer. Então, comeu, devorou, engoliu. Aquilo vai entrar no teu sistema, vai fazer parte de ti. E vai ser doce. Olha o que ele diz. Pegue o livro e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Então, o que tu fala que é de Deus é doce como mel. Tu te alimentou, aquilo na tua boca foi doce como mel. Tu recebeu, aquilo se tornou vida em todas as tuas células, em todo o teu corpo. E claro, espiritualmente, entra no teu coração, porque do que o teu coração tá cheio é o que sai da tua boca. Então tu recebeu, tu entrou pela boca, foi pro coração, né? Só que aí tem este detalhe. Mas no teu estômago ele será amargo. Quando ele chega no estômago, ele vai ser triturado, desmanchado, ou traduzido, né? Misturado com outros, né? Ácidos, tal, vai acontecer. E do estômago, ele vai sair, né? Ele vai fazer parte de ti, mas ele vai sair. E aí vem esse amargo. No teu estômago ele será amargo, mas na tua boca ele vai ser doce como o mel. Aí tu pensa, por quê? Porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus, é como uma espada de 2 gumes. Ela separa a alma do espírito, juntas e medulas, né? Ela discerne os propósitos, os desígnios do coração. O que a pessoa quer, o que a pessoa faz, o que a pessoa pensa. Ela nos transforma de dentro para fora. Por isso muitas pessoas não querem ler a Bíblia, para não serem confrontados, transformados. Porque ela nos atravessa, como eu digo para vocês. Vocês que acompanham aqui veem muitas vezes. E às vezes eu já chorei antes do vídeo. E às vezes eu choro no vídeo. Porque é forte, porque é verdadeiro, porque é Deus. E às vezes isso é amargo. Nos livros proféticos, vocês lembram? Como foi difícil, como é pesado. Tu ter que dar certas notícias, né? Ameaças, julgamentos, juízos, maldições. A profecia atravessa o profeta. A gente viu em Jeremias aqui, uma das coisas mais desafiadoras para mim, o livro de Jeremias. Então, por que vai se tornar amargo? Tu já concluiu? Tu já entendeu? Porque as pessoas vão rejeitar, vão recusar, vão se rebelar, vão resistir. Ó, eu já me emociono, vão rejeitar. Elas não vão aceitar.
Como não aceitam? E dói. Dói tu saber que tu tem a vida, tu tem o filho, tu tem a salvação, tu tem o perdão. E aquela pessoa está recebendo a chance de encontrar a vida eterna, o Filho de Deus, o amor. E ela rejeita, e ela recusa, e ela se rebela, ela fica furiosa. Ela tem uma resistência contra a palavra de Deus. E claro, contra os crentes, os cristãos, homens e mulheres de Deus que acreditam na palavra. Então, lembra também nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para os que se salvam, mas cheiro, fragrância de morte para os que se perdem, para os que rejeitam, para os que não querem saber do Evangelho. É assim que eu entendo. Doce na boca como mel, mas amargo no estômago. 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Então ele foi obediente. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, na minha boca ele era doce como mel. O evangelho, ele é uma boa notícia. E por extensão a gente pode dizer uma doce notícia. Há perdão para ti, há salvação para ti, há um único e suficiente Salvador que morreu na cruz, verteu o seu sangue para te perdoar, para te salvar, para te trazer para perto. Ele abriu um novo e vivo caminho para Deus, para que tu possa viver na presença de Deus, em santidade, em pureza. Teus pecados foram perdoados, cancelados, tua dívida foi paga. Isso é uma boa notícia. Em Cristo vai ser livre, liberto, salvo, perdoado, abençoado, amado, selado, santificado. Então, o Evangelho é uma boa notícia e, por extensão, é uma doce notícia. Então, na minha boca ele era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Mas para quem rejeita, recusa, resiste, não se arrepende, não aceita, isso é muito amargo. Isso é morte. Isso é perdição, é veneno, é afastamento. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando tu fala e a pessoa aceita, glória a Deus. Mas quando tu fala e a pessoa rejeita, isso é amargo, isso é pesado, isso é doloroso, isso é cheiro de morte. Entende? E aqui tem essa parte muito importante no 11, que é sobre a profecia. O que é a profecia? É a tua capacidade, a tua autoridade de declarar Jesus, de tu declarar a verdade, de tu declarar a palavra de Deus. É necessário que se profetize, ainda é necessário que se profetize, que pregue, que anuncie. É preciso profetizar, pregar, anunciar, falar do evangelho, né? Ide por todo mundo. Então, tá falando de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós precisamos ter autoridade para profetizar, autoridade para declarar, para trazer à existência as coisas que ainda não aconteceram. Falar que Jesus salva, que Jesus perdoa pecados, que Jesus vai voltar até que eu venha. A gente viu. O que a gente aprende hoje neste capítulo 10 de Apocalipse? O 7º anjo era forte e tinha voz como de trovões.
colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. A gente vê que esse anjo forte, ele tinha características de muito poder e de muita majestade. Envolto numa nuvem, um arco-íris por cima da cabeça, o rosto era como o sol, as pernas eram como colunas de fogo. Ele gritou com voz forte, rugia como um leão, e quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Ele estava com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então tudo isso simboliza a autoridade, o poder, a glória, a força desse anjo. Ele trazia um livrinho na sua mão direita. João tomou o livrinho da mão do anjo, porque o anjo mandou, e o devorou o livrinho. Era doce na boca e amargo no estômago. Então, quando tu profetiza, quando tu anuncia, quando tu prega, é doce. Mas quando a pessoa rejeita, quando ela não quer, quando ela não recebe, aquilo se torna amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Sabemos que há povos que não ouviram falar do evangelho, que há nações, línguas e reis que resistem e uns que ainda não foram visitados pelo poder de Deus. Então nós devemos pregar as boas novas a todos.